Além de ícone da cultura pop, a Dua Lipa serve muita cultura e literatura pra gente. E ela está sendo curadora de uma biblioteca do futuro, né, com manifesto, lá em Portugal. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E trazendo aqui um breve contexto, né, da relação da Dua Lipa com a cultura e com a literatura, ela, não sei se ela é dona ou se ela apoia, mas ela participa de um projeto chamado Service 95. Não falei em inglês tudo, mas é um projeto ali que ela, pelo que eu vi, ela atua já faz uns anos aí, ela tá bem à frente disso de 2020 e pouquinhos, 2023, eu acho. E ela entrevista vários autores e autoras ao redor do mundo, ela aproveita para dar dicas culturais, também ela fala sobre regionalidades, né, ao redor do mundo, já que ela é uma artista pop global e ela viaja por todos os lugares. Inclusive, ela já lançou até uma parceria com o Google Maps, recomendando lugares que ela foi em todos os países que ela visitou. Então, ela tem uma relação bem forte com a cultura dos lugares que ela viaja, inclusive colocando músicos, né, dos lugares nos shows em que ela toca. Aqui em São Paulo, que eu participei, que eu fui, né, que eu assisti, teve Caetano Veloso, Carlinhos Brau. Então, ela é uma pessoa muito antenada nessa questão de cultura, né? Acho que ela faz isso porque ela quer, porque ela gosta, e a parte de literatura também, né? Então, além dela entrevistar os autores, nesse projeto dessa newsletter, ela tem um clube do livro. E nesse clube do livro ela lê diversos autores e autoras de diversos países. É muito interessante que também são vários tipos de livros, com vários tipos de histórias, de vários recortes diferentes de diversidade também. Então, ela tem uma relação bem forte, né, com a cultura e com a literatura, e faz super sentido que ela esteja à frente desse projeto que se chama Manifesto Library lá em Portugal. Mas antes de continuar, eu sou a Júlia, eu sou uma mulher trans, eu sou poeta, eu tô lançando meu primeiro livro e eu tô criando esse canal aqui, né, já com alguns vídeos aí veiculados para contar um pouquinho sobre a minha experiência com a poesia, sobre como eu tô me desenvolvendo nesse mercado e quem sabe se eu vou ganhar dinheiro com isso ou não. Se você quiser me acompanhar, se inscreve, mas continuando esse vídeo que a gente vai continuar falando da Dua. Tô super íntima dela, né, como até parece. A Manifesto Libre, falando um pouquinho mais desse projeto específico, é um espaço numa livraria em Portugal, né, na cidade do Porto, que é uma livraria chamada Lelo, e ela tem 120 anos de história. E lá tem essa curadoria feita pela cantora com 4 eixos, e eu vou ler aqui porque eu não decorei tudo, né? A cabeça já tá cheia de coisas. Mas um dos eixos é o poder, que são os livros que expõem e desafiam estruturas de poder que a gente tem nas sociedades ao redor do mundo, né? Eu acho que isso é muito interessante desse projeto. Ele não é um projeto da origem da Dua, né? Não é um projeto britânico. Primeiro que é um projeto em Portugal e segundo que tem livros ali, né, curadoria de livros que contam histórias ao redor do mundo. Então, essas estruturas de poder, por exemplo, desse primeiro eixo, que são livros que desafiam esse poder, vão variar de acordo com o livro, de acordo com a nacionalidade do livro, né, já que as estruturas de poder mudam muito de um país para o outro. Né? Então, fala sobre quem manda, quem oprime, quem sustenta um sistema político ou social ao redor do mundo. Então, são literaturas ali que questionam regimes e hierarquias. O outro eixo é o de controle, que são obras que tratam de vigilância, disciplina, tentativas de moldar corpos e comportamentos. Acho que se o meu livro fosse entrar na curadoria dela, talvez pudesse entrar nessa. Vamos ver se não entra nas próximas também. Mas é o eixo de conversa com temas como censura institucional, controle de gênero, sexualidade e restrição de informação, né? Então aqui entram muitos livros aí com esses vieses de diversidade, com esses vieses de principalmente feministas, né? Com o combate ao machismo e também de pessoas LGBT como eu. O terceiro eixo é voz, livros de autores que foram silenciados, perseguidos ou tiveram sua fala apagada por escrever sobre raça, identidade, sexualidade ou trauma coletivo. Então, esse é um eixo sobre as pessoas que nunca tiveram, né, ou que tiveram que lutar muito para ter essa permissão para falar, seja através de um livro ou seja através de outros meios, né? Então, esse é um eixo também que talvez meu livro poderia estar, mas é que como muitas pessoas lutaram antes de mim, eu não precisei lutar tanto até agora. O quarto eixo é o de memória, que são obras que registram o que tentaram apagar. Violência política, genocídios, apagamentos históricos.
é o eixo da preservação, do isso aconteceu e não pode ser esquecido, né. Afinal, a história está aí para que a gente revisite e tente não repetir, apesar de parecer bastante difícil, né. Eh, e o que significa, né, isso tudo com esses 4 eixos, esses livros todos, da curadoria, não sei ao certo quantos livros são, né, eu sei que tem livro brasileiro no meio, mas isso significa que não são só obras que foram proibidas, né, acho que tem partes ali das obras que foram proibidas em alguns países, de obras que sofreram de fato censuras, mas são, obras que por si só já são restritas na nossa sociedade, né, são muito questionadas pelo que elas são e pelo que elas representam, né, porque é esse tipo de obra que questiona o sistema, de pessoas que são, de recortes de diversidade diferentes, elas tendem a ser invisibilizadas, né, então é muito importante que essas obras estejam lá e que não sejam só obras que foram censuradas em algum país ou em algum momento histórico. E eu acho isso tudo, esse movimento todo muito interessante, porque mesmo sendo local, né, porque querendo ou não são livros físicos, num país só no mundo, né, em Portugal, mas eu acho interessante primeiro por ser um país lusófono, né, um país que fala a língua que a gente fala aqui no Brasil também, eh, que legal que é isso, né, mas que imagina se fosse no Brasil, que demais que seria também. Mas eu acho que é muito legal porque é uma artista pop, né, com tudo bem que ela tem ali uma origem, que não é britânica 100%, né, mas é uma artista que viveu na Inglaterra, que nasceu na Inglaterra, e que ela encontrou muito espaço com a música dela e tá usando desse espaço para dar luz, dar voz, dar holofotes para obras tão distintas, tão dissidentes, né, obras tão revolucionárias. Eu não sei o quanto ela acredita, né, no movimento político por trás de parte dessas obras, mas é muito importante, né, que ela assine embaixo disso tudo. Eu acho que é muito fácil para artistas terem um discurso muito afinado, mas elas agirem de fato em prol disso é muito interessante, é muito diferente, na verdade, né, porque talvez pessoas questionem se ela não está lucrando com esse ativismo literário, né, mas me parece que ela de fato está usando o capital da fama dela para abrir um espaço, porque se ela só falasse dos livros, né, ou sei lá, usasse um link de afiliada para vender livro era uma coisa, mas ela está assinando embaixo um espaço, né, uma biblioteca numa livraria com livros que ela recomenda. E parte dos livros, imagino que ela tenha lido todos, ou pelo menos boa parte deles, mas eu sei que parte dos livros que ela leu, ela entrevistou as pessoas que escreveram, né, ela deu também esse palco para essas pessoas. Então eu acho que é muito genuíno da parte dela, eu acho que ela faz de fato acreditando nisso e claro, ela vai lucrar um pouco com isso e acho que no mundo que a gente vive não tem mal nenhum. Mas eu sinto me parece que ela faz com verdade mesmo, né. Quem vê os shows dela, inclusive ela postou o show dela no México completo de graça no YouTube, quem vê os shows dela vê que ela se conecta de alguma maneira com o público, né. Ela tinha um meme que ela dançava mal antigamente, e que ela usou isso a favor dela, né, ela brincou com ela mesma, então isso também aproxima ela do público, né, e ela esteve em tantos países diferentes, ela se aproximou do público de todos esses países, ela respeitou a cultura local, trazendo artistas do país que ela estava visitando para o palco. Então, eu sinto que ela faz isso de uma forma genuína e claro que ela vai lucrar e claro que isso vai ser muito positivo para a imagem dela, né, então é muito legal e sinceramente esse projeto dela, não esse projeto da curadoria da livraria lá, né, da Lelo em Portugal, mas esse projeto Service 95 dela, que é uma plataforma que ela fala de literatura, cultura, que ela tem o clube do livro, é um projeto que me desperta bastante inveja. Eu já quem me dera poder ter tanta visibilidade a ponto de ter uma plataforma tão legal, né, eu acho uma plataforma muito, muito, muito legal, eu queria muito construir algo do tipo, mas eu sei que é muito difícil, né, porque com certeza a plataforma só cresce porque ela tem uma imagem muito famosa por trás, mas eu sinto que essa inveja não entra em mim como um veneno, né, como algo que me corrói, mas como uma bússola. Eu acho que dá para fazer parte, né, da cultura local ou global
de outras maneiras também, né, não precisa ser tão grande ou tão famosa quanto a Dua, mas eu acho que é uma inveja que me move pra frente de querer participar desse movimento também. E quem me dera um dia se ela quiser ou puder ou souber da minha obra e quiser me entrevistar, ia ser muito, muito, muito incrível. E e se eu tivesse os recursos que ela tem, eu acho que a eu acho o movimento dela, dessa biblioteca, dessa livraria muito incrível. Mas se eu tivesse esse recurso que ela tem, né, com a minha identidade, com quem eu sou, eu provavelmente buscaria não só obras tão famosas, eu acho que as obras que eu li, que eu vi que tinham lá, eram obras muito grandes, muito famosas, sejam globalmente ou sejam em regiões distintas, mas eu acho que eu daria uma visibilidade para literatura independente. Eu acho que tem muitos autores e autoras independentes, muitas obras independentes muito boas, que têm baixíssima visibilidade e que talvez seria uma baita um baita up, né, um baita palco para que essas obras estivessem participando. Então eu acho que eu focaria um pouco mais também nessa literatura independente, que eu sei que infelizmente é muito difícil de chegar nas pessoas. Mas é isso, me conta se você já sabia desse projeto da Dua Lipa, tanto do Clube do Livro, da newsletter, ou dessa parte da livraria, né, da Manifesto Library, e o que que você acha disso tudo? Conta aqui embaixo para mim, e não se esquece de se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando esse papo sobre literatura, poesia e sobre o meu desenvolvimento enquanto poeta. Até o próximo vídeo. Um beijinho.